Olá, amigo internauta que nos acompanha no nosso canal, aqui no Instagram, no canal Depois da Vírgula. Estamos aqui para mais um bate-papo com você e hoje a nossa conversa vai girar em torno da queda de juros no Brasil. Muito desconfiado, obviamente, dos juros, da queda de juros no Brasil, resolvi fazer uma discussão rápida, né? Temos muitas discussões em relação ao benefício da queda de juros e, ao mesmo tempo, temos que alertar, o que eu já venho falando há algum tempo, sobre o risco de mexer nesse quesito tão delicado que é o financiamento da dívida interna do Brasil, da dívida mobiliária e, consequentemente, o funding que é emprestado para as empresas. Então, primeiro papo. Vamos primeiro dividir em duas etapas. É bom ou ruim a queda de juros? Bom, depende. Do ponto de vista da dívida pública, a queda de juros ela traz um benefício imediato em transações correntes, porque diminui a despesa do Estado em relação à rolagem da dívida mobiliária. É legal isso? É bacana, muito bacana. Qual é o risco desse processo? Bom, o risco desse processo é que parte do funding que estava sem aplicação aqui no Brasil volta para sua matriz porque o prêmio diminui. O que é o prêmio, professor? O prêmio é aquilo que o país oferece através da taxa básica de juros para o investidor externo em relação ao seu risco, né? Então, imaginando, por exemplo, que o Brasil tem uma inflação hoje anualizada em torno de 2%. Está em queda, talvez até um pouco menos que isso. O Brasil está pagando 3%, 1% de prêmio, é legal? Não é legal. Não é legal e não é clássico isso, né? Para um país com os riscos que nós temos aqui no Brasil, ou seja, para um quadro de risco que nós temos. Risco político, risco comercial, então não é um bom risco, mas embora isso seja um atributo, é o que nós estamos falando aqui sobre risco, então vamos dizer que nós temos ainda 1% de gordura aí, mas o governo, através do Banco Central, através da reunião do Copom, já sinalizou que pode ter uma nova queda na mesma dimensão da anterior, não maior e talvez menor, ou seja, se nós repetirmos o 0,75 da última reunião do Copom, nós vamos ficar em 2,25. 2,25, para lembrar, é a taxa de juros que os Estados Unidos pagava há 90 dias atrás. A gente não tem, evidentemente, o mesmo risco e não temos o mesmo atrativo do que a terra do tio Sam. Então, vamos continuar a chamar a atenção sobre a queda de juros. Então, a queda de juros ela tem um impacto positivo nas contas públicas no primeiro momento, mas isso seria duradouro se nós tivéssemos investimento direto externo entrando, né? Se nós tivéssemos o quê? Um colchão em transações correntes que pudesse manter o quê? Manter a nossa gordura no câmbio, manter uma gordura boa para nos protegermos de um movimento especulativo. Embora isso seja verdade, o governo não está defendendo o dólar. É verdade, o dólar está subindo, por quê? Porque os investidores que não têm onde aplicar esse dinheiro e vendo que está caindo a taxa de juros, está indo embora. É bom? Não, não é bom, é ruim. É ruim isso. O pessoal está empurrando a taxa de juros. O governo deveria defender o câmbio. Não, o governo não deveria defender o câmbio. Tá certo. A atitude do governo, ou seja, a atitude do Banco Central em deixar o câmbio de alguma forma sendo operado pelo mercado. Ou seja, quem não fez hedge, quem não protegeu os seus compromissos de importação, infelizmente que se vire. Bom para exportação? Bom para exportação. Qual é o grande problema? É o day after, é o dia de amanhã, é o retorno pós-pandemia. Sem dinheiro disponível para funding, a taxa de juros vai subir para as pequenas e médias empresas. As grandes empresas têm como captar dinheiro lá fora. Então, nós vamos ter uma recuperação econômica muito, muito dependente do fluxo de capital que vai estar aqui para financiar essas empresas. Então, como não tem prêmio, como não tem juros suficiente, o pessoal está indo embora. Lembrando que nem Caixa Econômica Federal e nem Banco do Brasil vai ter grana para financiar a recuperação econômica, vai precisar de dinheiro, vai precisar de um funding. Então, eu tenho visto alguns colegas aí comentar, seja eles no meio jornalístico, eu estou vendo um pessoal meio distraído em relação à regra básica da economia, ou seja, nós precisamos captar poupança externa, logo precisamos desses juros com algum prêmio. Nós não podemos continuar derrubando
entrando na onda do hemisfério norte, dos países envolvidos, em derrubar a taxa de juros a nível zero, ou seja, com prêmio zero. Se nós fizermos isso, certamente vamos estar dando um tremendo tiro no pé. E eu fico assustado porque, embora aqueles que estão lá no Banco Central sejam capazes de entender isso, eles estão jogando para a torcida. Na verdade, eles nem para a torcida estão jogando, eles estão tentando compensar o rombo nas contas públicas, reduzindo drasticamente a despesa corrente com juros. Até aí, volto a repetir, seria muito bom. Só que a gente precisa de dinheiro, precisa de poupança. E nós não temos poupança suficiente para bancar o comércio e bancar as nossas transações aqui. Então fica esse recado. Juros em queda livre no Brasil pode ser uma casca de banana. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado.